Vamos ver aqui. Bom, eu coloquei aqui probabilidade, tá? Na realidade eu vou falar sobre a distribuição de Gauss, tá? A função, né, distribuição de Gauss. Mas antes disso, tá? É importante saber, né, a ideia, certo? Do que é probabilidade, tá? É aquilo que eu falo sempre, né? Para você entender, né, o que você tem que fazer, né? É o que, né? Por quê e como, né? Entendendo isso aqui, o estudo fica muito fácil, né? O que estou fazendo, por quê, né, e como, né? Olha só um detalhe. Primeiro, né, o que você ouve, né? Pergunta a qualquer pessoa, é o seguinte: qual a probabilidade de você jogar uma moeda, tá, e sair, por exemplo, cara? Tá? 99%, 100%, quase 100% vou responder, é meio, professor. Né? Aí você pergunta, por quê? Né? Porque eu tenho uma fração, né? Aqui 1, né? E aqui são as duas possibilidades. Tá? Então a probabilidade de sair cara, né, é meio. Qual a probabilidade de uma face de um dado, né, de sair a face número 4? Né? Ora, o gato tem 6 faces, né? A probabilidade de sair número 4 vai ser 1/6. Tá? Repare, já começa por aí, tá? Uma dúvida que eu vou apresentar aqui, né? Que na literatura, tá? Todos falam assim, da mesma forma, que é o seguinte, eu vou dar um exemplo para vocês entenderem, né, aonde eu quero chegar. Tá? Olha só, imagine, né, tem alguém jogando uma moeda, tá? E saíram, por exemplo, né, 5 caras. Olha só que interessante. Saíram 5 caras. Olha, você aposta que a próxima vai ser coroa? Você não aposta que é 5 caras, a próxima vai ser coroa. Você não aposta isso. Né? Então você está vendo, tá, tem alguma coisa estranha aqui. Tá? Agora, olha só, se você jogar, no caso, né, 50 vezes, tá, eu garanto a você que não vão sair 49 caras, né, e uma coroa. É impossível, né, é uma coroa, tá? Em 50. Tá? Agora, se você jogar 50, né, é provável, por exemplo, né, que saiam 26 e 24, né? Certo? A média dá 50. Né? Ou no caso, né, 27, 23, tá? Mas nunca vão sair 49 caras. Né? Então falta algo nessa definição aqui. Ó. Falta algo. Né? Que é o quê? Se o número de jogadas, né, forem, o número foi, né? O número, né, tende, é melhor assim, né? Ó, tende, né, a um número muito grande, falar em lugares populares, tá? O número tem que ser muito elevado, tá? Aqui nós colocamos na matemática, né, um símbolo chamado infinito, né? Por isso que é um meio. Né? Porque se você jogar 1000 vezes, eu garanto a vocês que nunca vão sair 100 e 900. Nunca. Tá? Podem sair, por exemplo, 480, 520, tá? Porque está tendendo a ser meio. Está bem claro isso aí? Isso aí, geralmente, na literatura não se fala. Aqui também, né? Por exemplo, né, a face 4, né, se você jogar, né, um número muito elevado, né, certo? A probabilidade vai ser 1/6. Tá bem claro isso aí, tá bem claro. Então já começa, tá, o que, por que e como. Bom, o estudo de probabilidade é importantíssimo. Então eu vou aqui colocar, né, vou até apagar aqui, né, aqui, ó. Vou apagar. Se o que, por quê, aqui é importantíssimo. Tá? Então, eu mostrei para vocês. Né? São assertivas que você encontra na literatura,
tá? E que elas não são faladas de uma forma clara. Não são faladas de uma forma clara, tá? Então aqui eu vou colocar aqui, né, é o seguinte, olha só. Como é que são feitas, por exemplo, né, chamadas, né, no caso, né, de pesquisa, né? Eu não gosto dessa palavra pesquisa, né, né, pesquisa, tá? Pesquisa é muito sério, tá? Bota, no caso, né, uma enquete, né? Enquete, né? Quer dizer, uma enquete popular, por exemplo. Você vai ver o número, por exemplo, na área política, tá? Eu não quero me meter em política, mas na área política. Né? Você tem um determinado candidato, né? Então você, por exemplo, entrevista, olha só, você entrevista, né? Geralmente, tá? 2.000 pessoas, né? Em todo o país. Essa é a ordem de grandeza. Tá? Aí o jornalista fala, né? Certo? Pois é, você tem 95%, tá? De probabilidade, né? E você tem um erro de mais ou menos 2%. Tá? Por exemplo, estou dando um exemplo aqui, claro. Tá? Então ele está lá o resultado e ele fala assim, né? O que é isso? O que é isso? Tá? Primeiro, nós vamos ver isso aqui direitinho. Tá? Primeiro, olha só. O que você tem? Você tem, no caso, né, da estatística, você tem a chamada distribuições chamadas discretas. Né? E tem as distribuições contínuas. Olha só por que eu estou dizendo isso. Por exemplo, na discreta, né, no meu caso, por exemplo, né, é o problema do dado, certo? O problema da face, é cara ou coroa, tá? Então são discretas, tá? Aquela que você pode contar por um número finito, tá? As contínuas não. Olha só, por exemplo, você tem, suponha, tá? Olha só, que você tem aqui, tá? Uma função probabilidade, por exemplo, função de x, tá? Aqui você tem uma curva aqui, por exemplo, né? Uma curva aqui. Isso é a função probabilidade, aqui é o x, né? Aí você fez as entrevistas, né, e levantou aqui, ó, probabilidade aqui é x, né? Aqui. Ó. Quando você une por uma curva, você não acha a probabilidade para um determinado x, você não acha. Porque aqui você tem uma infinidade de pontos próximo a esse x aqui, ó. Né? Aqui, ó. Você tem uma infinidade. O que se faz? Né? Você pega o intervalo, isso aqui praticamente não é dito, tá? E aqui você tem uma regiãozinha, tão pequena quanto eu queira, aí você tem P de x, né? Ó, é uma função densidade de probabilidade. Isso aqui é importante. Para ver você ler na literatura, pois é, a minha função densidade, né, de probabilidade, isso só acontece, até vou colocar aqui, quando a distribuição for contínua. Isto é, a probabilidade ser representada por uma curva. Tá? Porque você não acha a probabilidade de um ponto, não acha. Tá? A probabilidade é numa regiãozinha aqui, ó, evidentemente tão próxima do ponto, né, para você não perder informação. Está bem claro isso aí? Então é função probabilidade. Seria, por exemplo, no caso, a probabilidade por um comprimento. Olha só, a dimensional da função de probabilidade em distribuições contínuas, né, na realidade, né, é uma probabilidade por unidade de comprimento, né, no caso que é o meu dx aqui, ó, aqui é o meu dx. Tá? Então isso aqui é importante você saber. Bom, o que acontece? Na literatura existem muitas, né, funções de probabilidade, né, densidade de probabilidade, função contínua. Uma delas, né, que é muito, mas muito utilizada, tá? É a função densidade de probabilidade, ó, até vou colocar aqui, ó,
Tá vendo aqui? É chamado, né, até do chapéu mexicano. Aqui é interessante aqui, ó. Tá vendo aqui? O propósito. Opa, até vou até apagar que eu ia falar aqui, né? Mas aqui a figura não ia representar o que eu iria falar. Ó, eu vou tirar aqui, ó, tá? Que é o seguinte, aqui o que eu ia falar, ó. Essa curva, né, ela nunca toca esse eixo aqui. Nunca toca esse eixo. Tá? Eu digo, né, que essa função é assintótica. Tá? Ela está tão próxima do eixo, né, quanto se deseja. Isso que é a função assintótica. Tá? Aqui, tá? Ela não toca aqui no X. Tá? Agora, olha que interessante. Olha que interessante. É o que, por que e como. Tá? Então, essa minha função aqui, né, que é o chamado chapéu mexicano, né, também, né, a função sino também, parece um sino, tá? O Gauss, tá, ele descobriu uma formulação matemática para descrever essa curva. E essa curva é uma função densidade de probabilidade. Tá? Isso aqui é importante. Em que esse ponto central aqui, ó, é uma média, tá? Que vou chamar geralmente chama de Mi. Tá? Vou fazer um Mi melhor aqui, ó. Tá? Olha que interessante vocês entenderem isso aí, ó. Esse aqui é um Mi, tá? Bom, aqui, ó, eu tenho nesse eixo aqui, né, vertical, vou colocar aqui minha probabilidade de X, tá? Aqui é meu X, tá? Olha como é que é interessante, presta atenção no detalhe, tá? Imagine que você tenha numa população, tá? Por exemplo, num teatro, tá? Olha que interessante. Você vai fazer aqui, vai levantar uns dados, né, das pessoas, tá? X, tá? E aqui você vai colocar altura. Olha só. Então, pessoa número 1 tem altura tanto. Pessoa número 2, tá certo? Olha só. Repara só um detalhe. Aqui, ó, você vai ter uma média das alturas. Não vai ter? Vai ter uma média, né? Por exemplo, um tem 1,60 m, outro tem 1,70 m, 1,80 m. Então, aqui você vai obter uma média. Tá? Você aleatoriamente, se você sortear uma pessoa, olha que interessante, tá? A altura dela vai estar mais próxima da média, certo? Aleatoriamente, entendeu? Então, a probabilidade de você sortear uma pessoa, tá? Numa chamada população, né? População não é só de pessoas, não. Você pode ter população de outros, né? Então, ó, numa população, tá? A probabilidade, né, de você acertar, né, no caso o X da pessoa, quer dizer, a altura, né, a pessoa, quer dizer, é a média, né? Agora, repara, qual a probabilidade de você, numa amostra, né, ter um adulto, né, com 1,50 m, né? É muito, né? Não é certo? É muito pequena. Também de 2 metros, é muito pequena. Por isso que quando se afasta da média, a probabilidade vai caindo. Está bem claro isso aí. Tanto, né, para a esquerda quanto para a direita. Certo? Então, essa é a ideia dessa curva aqui, que eu vou colocar a equação nela. Tá? Eu não, né? Foi o Gauss que fez. Tá? Agora, um outro detalhe muito importante, tá? É o seguinte, quando é que você soma as probabilidades? Né? Como você soma? O que é somar as probabilidades? Né? Ó. Por exemplo, qual a probabilidade? Aqui você tem um dado aqui. Aqui você tem a face 1, né? Um exemplo, né? E aqui você tem a face 3, pronto. Tá? Qual a probabilidade de eu
jogar o dado, né? Lógico, um número infinito, né? De sair a face 1 ou, tá vendo ou aqui? Ou a face 3, né? Então vai ser face 1, né? É 1/6. Face 3, 1/6. Esse ou aqui é mais. Tá? Então você soma exatamente, né? Vai ser 2/6, né? Que é igual a 1/3. Né? Quer dizer, num número infinito, né? de jogadas, né? Você tem a chance, né? De acertar, né? Uma em cada 3, que é ou. Tá bem claro aqui? Tá bem claro? Tá bem claro? Bom, na matemática, olha só, ao pessoal do cálculo aí, como você soma, né, no caso, né, é uma função. Né? Como é que você soma? Ó, todo mundo sabe, quem fez cálculo, né? Ó, eu quero somar essa função, por exemplo, aqui, ó, pegar aqui, eu quero somar essa função de x1 até x2. Né? O que eu faço? A soma, né, vai ser exatamente essa área aqui, né? Que vai ser a integral de x1 até x2. Suponha que a minha função aqui é f de x, né? F de x, dx, certo? Dx aqui, no caso, né, é essa distânciazinha aqui. Olha que interessante, ó. O F, né, é a densidade, né? Porque eu multiplico por dx para ter essa áreazinha. Então eu vou colocar até uma outra cor aqui, né? Quem já estudou cálculo sabe, né, que o f de x dx, né, é exatamente essa área aqui, tá? Essa área aqui, né? Vou chamar de dA minúsculo, tá? Se eu somar essa área entre x1 e x2, eu tenho a minha integral. Tá bem claro isso aí? Tá bem claro? Agora olha só. A função idealizada por Gauss, né? Que função é essa? Até vou apagar para escrever exatamente o que é correto, tá? Olha só. Como a função, né? A função densidade, né? No caso, né? Idealizada por Gauss é função densidade, né? Aqui está faltando de probabilidade, né? Isso aqui é a função densidade e probabilidade. Olha só o que eu vou escrever. Olha só. O que o Gauss fez? Né? Ele idealizou uma função que reproduza uma curva dessa aqui. Foi essa a ideia dele. Então, o que ele fez? Né? Por tentativa, né? Aqui, ó, ele pegou uma função fx. Atenção aqui. Fx é função densidade de probabilidade. Né? Olha só. Vai ser 1, no caso, sobre sigma. Depois eu vou falar o que é isso. Sigma, raiz de 2π. Depois eu vou explicar direitinho por que o Gauss fez isso. Tá? Integral de menos infinito a mais infinito. Tá? Olha que interessante. Né? A base de logaritmo neperiano é, deixa eu fazer um E melhor aqui. Né? Olha só. Aqui é meu E. Elevado a menos, olha só o expoente. Tá? Ó. Aqui eu tenho 1/2 vezes, ó, aqui, ó, x menos μ sobre sigma ao quadrado, tá? No caso, dx. Essa função é uma função muito inteligente. Por quê? Tá? Porque quando eu somar
de menos infinito a mais infinito, olha que interessante. Depois eu vou falar sobre o sigma aqui agora, né, Beto? Aqui, ó. Olha que interessante aqui, ó. Se eu fizer a soma matemática, né, dessa função aqui, ó, opa, ela é simétrica, tá? Aqui, gaussiano. Deixa eu fazer melhor aqui. Se eu fizer a soma dos ous, né? Ou você soma, né? Aqui, ó. Se eu fizer essa soma aqui, ó. Isto é, se eu obtiver essa área aqui, ó, tá vendo aqui, ó, essa área, né? Dessa função aqui, tá? Essa integral aqui, ó, essa área vai ser igual a 1. Aqui, ó, isso aqui é igual a 1. Essa integral tem essa forma, porque se eu integrar todas as possibilidades, aqui, ó, por isso que é o que, porquê e como, né? Se eu integrar, ó, aqui é meu x, tá vendo aqui, ó? Para cá, evidentemente, que é menos x, aqui é menos infinito, aqui é mais infinito, né? Se eu integrar de menos infinito a mais infinito, dessa função, tá? Eu vou obter 1. Tá? Só que, depois eu vou falar sobre o sigma, só que, você não, olha só um detalhe, até uma crítica que eu faço, né? Aos alunos que ficam aprendendo métodos de integração em cálculo 2, né, certo? 99% das integrais não possuem soluções exatas. Não possui. Você só consegue obter esse número aqui, ó, no caso, né, numericamente. Numericamente. O que é obter numericamente, professor? Como a integral é uma área, né, o que eu faço? Olha só, o que eu faço? Né? Isso aqui é uma análise numérica. Né? Aqui, né? Eu venho aqui, pego um elemento de área, tá vendo aqui? Ó, tá vendo de área? Eu tenho essa altura, tenho essa, acho a área desse trapézio aqui. Ó, tá vendo? Aqui é o meu, no caso não vai ser dx, vai ser um ΔX, né? Tá? Que não é uma quantidade tão pequena quanto eu quero. Então eu divido todo esse meu, né, o máximo que eu puder, em ΔX, vou calculando a área do trapézio, somo, né, para a regra trapezoidal, eu tenho uma área que vai chegando, né, perto de 1. Né, nunca vai chegar a 1, nunca, porque essa curva nunca vai atingir o eixo do x. Por quê? Eu tenho E elevado a menos, né, alguma coisa que cresce muito. Né? Olha, é elevado, né, a um expoente negativo, né? Aqui, né, x menos μ sobre π ao quadrado vai ser sempre um número positivo, então E vai ser elevado a um número negativo, né? Todo mundo sabe, né? Por exemplo, que 2 elevado a menos x, né? Isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre 2 elevado a x, né? Isto é, quando eu aumento x, né, eu aumento o denominador. A minha função vai para mais ou menos infinito. Está bem claro isso aí, por isso tem esse menos aqui. Tá? E a garantia de ser ao quadrado, né, porque nunca essa diferença aqui, ó, né, vai influenciar no sinal, porque é x menos μ ao quadrado. Quem é μ? μ é a média. Está vendo claro? Agora eu vou ver quem é meu sigma. Olha só que interessante. Olha só. Imagine que eu tenha 3 turmas, né, com 2 alunos. Tem 3 turmas. Aí, aqui são as notas dos alunos. Tá? Aqui é a turma 1. Tá? Vamos supor, as notas são o seguinte. Um tirou 5, né, e o outro tirou menos 5. Né? Qual é a média? A média, no caso, né, 5 menos 5, né? A média vai ser 0, né? 5 mais menos 5, né, dividido por 2, a média é 0. Agora, olha só, suponha que um aluno tire 6, né, no caso, e o outro tire 4. Né? Qual é a média de 6 mais 4? 10, né? A média por 2 vai ser quanto? Vai ser 5, né? Certo? O outro tira 7 e 3, a média é 5. O que mostra, no caso, né? O que mostra, né? Eu vou colocar até melhor aqui,
para ficar a média 5, para ficar igualzinho, não é por nada não. Aqui, ó. Eu suponho 1 tira 10, eu vou colocar aqui, ó. 1 tira 6 e 4, né? Aqui, 1 tira 10 e o outro tira 0, né? A média é 5, certo? Então, todos eles têm a média 5, né? O que mostra a diferença entre eles, né? Exatamente são os desvios, né? Olha só, esse aluno aqui, é dessa turma, né? Quais são os desvios? 6 menos 5 e 4 menos 5, né? O desvio aqui, ó, né, é de 1 e o desvio aqui é de menos 1. A soma dos desvios, né, é igual a 0. Agora, olha só que interessante. Esse aluno aqui, ó, né, essa turma, né, esse aluno, eu tenho um desvio de 7 menos 5 e o outro desvio, né, de 3 menos 5. Né? Aqui vai ser 2 e aqui menos 2. Né? Então, a soma dos desvios, né, desvio em quê? Em torno da média. É sempre igual a 0. Certo? Então, repara, aqui é um desvio enorme, né? Aqui, ó, 10, né? Menos 5, e o outro, né? 0 menos 5, né? Aqui, 10 menos 5 é 5. 0 menos 5 é menos 5. A soma do desvio dá quanto? Dá 0. Aí resolveu-se, né? Resolveu-se, tá? Diferenciar, né, esses três casos, né, para o chamado, né, a média, no caso, né, média dos desvios, aqui, ó, dos desvios ao quadrado. Olha só como caracteriza bem. Aqui, se eu pegar meu 1 elevado ao quadrado, levar o menos 1 ao quadrado, né, aqui, ó, 1 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado, isso aqui vai dar 2. Se eu pegar esse aqui, ó, olha só, vou pegar 2 ao quadrado mais menos 2 ao quadrado, ó, o desvio vai ser 4. Não é? Vai ser 8, né? Aqui, ó, né? A soma dos desvios. Então, por isso que o desvio padrão, você não fica só satisfeito com a média, né? Até tem aquele exemplo, né, que eu falo, né, que a média geralmente ela é burra, né, no termo, né? Por quê? A pessoa tem a metade do corpo, né, a 0 graus, né, e a outra metade a 72 graus. Né, a média é 36, né, certo? Que é exatamente a média do corpo. Então, a média não te diz. A média com o desvio padrão, né, certo? Ela te dá exatamente a ideia, né, do que está acontecendo. Você pode ter uma mesma média, né, com vários desvios. Está bem claro isso aí? Então, esse é representado pelo meu sigma. Tá? Eu não quero entrar em detalhe aqui. Tá? Bom, agora vou para a parte de cálculo. Certo? A parte do cálculo. Olha só. O que eu vou fazer? Tá? Olha só. Eu vou tornar, tá, exatamente essa integral, que dá 1, né? Tá? Eu vou fazê-la de modo que esses parâmetros aqui sejam adimensionais. Atenção aqui, ó. Porque quando você coloca em adimensional, basta você fazer uma tabela só. Depois eu vou te mostrar por quê. Olha só que interessante. Eu vou fazer o seguinte, tá vendo aqui, ó? X menos μ sobre sigma, aqui dentro. Eu vou chamar aqui de Z. Isso aqui todo livro de estatística faz isso, tá? Chama de Z aqui dentro. Aqui eu vou ter Z ao quadrado. Olha só. Então, eu estou substituindo o meu X pelo Z. Aqui, ó. Eu estou substituindo, né, meu X, né, pelo Z. Tá? Olha que interessante, olha que interessante. Ó. Aqui de cara, né? Até vou colocar aqui, ó. No caso, né? Vou fazer assim, que Z, vou repetir aqui, tá? É X menos μ sobre sigma. Olha que interessante, ó. Onde o X for igual a μ, meu Z é igual a 0, né? Gente, é só olhar aqui, né? Certo? Então, eu tenho, por exemplo, eu tenho a minha curva aqui, né? Eu já mostrei, né, o que eu desvio, até vou repetir até a curva aqui. Olha que interessante aqui, ó. Aqui, ó. Eu tenho minha curva aqui. E a mesma curva aqui embaixo.
Ó, eu não posso alterar a curva, tá? Eu até vou tentar reproduzir aqui. Ó, é a mesma curva. Ó, aqui, até que não está ruim, não. Tá? Aqui, ó, é meu eixo do X, aqui é meu eixo dos Z. Olha, gente, eu sei que aqui a minha média é μ, né? No Z, a minha média vai ser 0. Eu só estou transformando a variável. Está bem claro isso aí? A curva é a mesma. Tá? A curva é a mesma. Agora vamos ver o seguinte, ó. Aqui, tá vendo aqui, ó? Eu vou explicitar o meu dx aqui. Não tem problema. X menos μ, opa. X menos a média igual, multiplica em cruz, né? A Z vezes sigma. Tá? Atenção, μ e sigma, né? São fixos, né? São constantes, né? São constantes. Tá? Agora, ó, dx, né? A diferencial de uma constante é 0, certo? Olha só. Aqui, ó, z vezes sigma, né? Vai ser igual a dz. Certo? Então eu posso substituir na minha integral o dx pelo dz. Agora eu vou substituir os limites. Então eu posso escrever aqui, ó, até vai ser legal aqui, ó. Vou fazer assim, ó. 1 sobre sigma raiz de 2π. Né? Isso aqui é a minha função. Eu não vou escrever a integral de menos infinito a mais infinito, não. Aqui eu vou ter E elevado a menos x menos μ sobre sigma. Aqui é menos meio, tá? Aqui. Vou colocar assim. Olha como é que é fácil. É muito fácil, tá? Menos 1/2, tá? Aqui é o quadrado, tá? Esse número aqui ser sempre positivo, tá? Aqui é o quadrado. Tá? Então, olha só. E o que está aqui dentro, tá? Que eu vou colocar aqui, ó. 1 sobre sigma raiz de 2π. Falei e escrevi outra coisa, olha só. Sigma, raiz de 2π, mesma coisa. Tá? Agora aqui eu vou jogar para o meu z, ó. É elevado a menos 1/2 de z ao quadrado. Aqui, ó, só olhar aqui, ó. Tá? Tá bem claro? Agora, aqui, ó, eu vou colocar o dx. Aqui eu vou colocar, tá faltando um sigma aqui, ó. Uma constante, né? O sigma é constante, certo? Aqui é igual a sigma dz, né? Porque o sigma é constante, né? A diferencial de 2x vai ser 2dx, né? A diferencial de 5x é 5dx, né? Então aqui vai ser o dx, né? Vai ser z, no caso, né? Vai ser sigma dz, né? Que vai ser sigma dz. Gente, ó, já posso simplificar o meu sigma aqui, ó. Repara, eu não estou alterando a minha função. Eu estou apenas mudando as variáveis. Tá? Isso aqui é importante vocês saberem disso, né? É só olhar, né? Aqui, ó. Aqui eu cancelo esse sigma com esse sigma aqui. Tá muito claro, né? Estou cancelando aqui, ó. Pronto, tá? Então, ó, já transformei, né, tudo no z. Aqui tem raiz de 2π aqui embaixo, tá? Falta eu transformar meus limites. Não tem problema nenhum, ó. Olha que interessante, ó. Olha só. Olha como é que é tranquilo, ó. Z igual, tô repetindo, tá? A x menos a média sobre desvio padrão. Ó, quando o x cresce absurdamente, o z também cresce absurdamente. Vamos lá, certo? E quando o x, né, ó, o x decresce absurdamente, o z decresce absurdamente. É só olhar aqui, né? Essas constantes não afetam. Olha, gente, que legal. Olha só. Aqui, então, eu posso escrever que, por exemplo, né, meu P de Z é igual, no caso, a 1 sobre raiz de 2π integral de menos infinito a mais infinito, opa, de E elevado a menos
z ao quadrado sobre 2 dz. Pronto. Dz. Qual é a grande vantagem? A grande vantagem é que essa integral aqui, ó, é levada para qualquer z, gente. Qualquer z. Tá certo? Ela não olha quem é o x, quem é o mi, quem é o sigma. Né? Aqui eu posso integrar isso aqui. Isso aqui, né, é integral numérica. É que eu falo sempre. Não existe função cuja diferencial me dê isso aqui. Não existe. É o que eu falo. 99% das integrais não possuem soluções exatas. Vou dar um exemplo. Aqui, ó. Integral de x dx. Tá? Vamos supor entre menos 1 e 4. Isso aqui é igual a x2 sobre 2 entre menos 1 e 4. Professor, por que é x2 sobre 2? Aqui, ó. Porque se eu derivar x2, olha só, eu tenho 2x, né? Sobre 2, né? Eu reproduzo, se eu derivar, o meu integrando aqui. Certo? Então, essa integral não existe, ó. Não existe função cuja derivada resulta em E elevado a menos Z2 sobre 2. Não existe. Por isso que a integral é só numérica. O que é integral numérica, professor? Vai pegando trapéziozinhos aqui, ó, e vai somando. Por exemplo, eu quero a integral, por exemplo, né? De 0 a 3, né? Eu vou pegar essa integral aqui, ó, vou dividir aqui, ó, essas alturas eu tenho, que é minha função, divido em trapézio, certo? E calculo aqui. E tabela aqui para mais z igual a 3. Viram bem isso aí? Viram bem? Bom, isso aqui é uma área. Agora, olha só. Olha que interessante agora, tá? Visando a resolução daquele exercício que eu vou mostrar. Olha que interessante. Ó. Aqui eu tenho minha função tabelada, depois eu vou mostrar para vocês. Aqui, ó, é meu zero. Quando eu trabalho com z, aqui é meu zero, que corresponde, aqui, ó, eu vou abaixar mais um pouquinho, que corresponde no eixo do x, aqui eu tô invertendo as figuras, tá? Aqui é x. Isso aqui corresponde ao eixo do x, a minha média. Quando eu olho para o x, eu olho para a média. Por quê? Porque meu z é igual a x menos a média sobre sigma, né? Só isso. Tá? A curva é exatamente a mesma. Vou tentar reproduzir aqui, ó. A curva é exatamente, você não muda a curva, né? Certo? Agora, olha só que interessante. Olha que interessante aqui, tá? Ó. Se eu fizer, aqui é meu eixo dos z's, tá? Se eu fizer z, olha só, igual a 1 e z igual a menos 1, tá? E fizer essa integral aqui, ó, atenção, 1 sobre raiz de 2π, integral de menos 1 até 1, tá? De E elevado a menos 1/2 de z ao quadrado dz. Como é que eu faço isso, professor? Eu divido, né, entre menos 1 e 1 em vários trapéziozinhos, né? Eu tenho a altura da minha função, né? Aqui eu tenho a altura da minha função, calculo a área, certo? Olha só. Essa área aqui, se você calcular numericamente, olha que interessante, tá? Eu vou fazer por que isso aqui, tá? Aqui, ó, um exemplo. Aqui eu vou pegar, até vou colocar aqui.